Glória a Deus. Vamos começar a série Inferno. Estamos aqui na introdução. Vamos falar sobre os nomes relacionados ao inferno, né? Primeiramente, que são Sheol, Guiena, Hades e Tártaro. Vamos lá. Sheol, em um contexto, aparece como morte, sepultura, profundezas, pó, poça, cova, buraco, mundo dos mortos ou inferno. É isso que se refere primeiramente, né, ao Sheol. Agora o Hades, que é no grego, é um lugar onde não se vê, considerado o mundo invisível. Apresenta significado semelhante ao Sheol, sepultura, terra das sombras, das trevas, a morada dos mortos, mundo dos mortos, inferno. Pode ser considerado como o lugar onde os mortos aguardam o juízo final, né? Guiena origina-se do hebraico Geben Imão, Vale dos Filhos de Rinom, ou Vale de Rinom, somente, localizado nas imediações de Jerusalém. Era um lugar conhecido onde se fazia sacrifícios abomináveis de crianças recém-nascidas no fogo ao ídolo pagão Moloque. Posteriormente, este lugar tornou-se um grande depósito de lixo da cidade de Jerusalém, onde eram jogados cadáveres de pessoas e de animais, além de todo tipo de imundície para ser queimado no fogo. As chamas eram mantidas constantemente acesas com adição de enxofre. Beleza, agora Tártaro. Palavra originada do grego, significava o lugar mais abaixo do Hades. Para os gregos era considerado o pior lugar, no abismo do inferno, onde os piores inimigos e maus recebiam o castigo e punição eternas pelos seus delitos. Bom, a gente vai entender aqui que as três palavras são direcionadas a falar do inferno em si, né? Que vai ter o Guiena e o Sheol, que vão estar do hebraico, e o Tártaro e o Hades vão ser do grego, que são as quatro palavras que se referem ao inferno na Bíblia, né? E o Sheol normalmente era muito mais usado para descrever a questão da sepultura, quando a pessoa morria, ou morte também, morte, sepultura, falecimento. Mas em alguns casos ele era usado para se referir ao mundo dos mortos, né? Porque a pessoa foi para o inferno e se lascou, né? Esse era o sentido básico do Sheol. Agora o Guiena já era diferente, que nem a gente leu aqui. O Guiena já era se referia ao Vale de Rinom, que era o quê? Que era o lugar onde o povo sacrificava as crianças a Moloque, e depois com o tempo virou o lixão de Israel. Aí nesse lixão o povo tacava animais, pessoas que já morreram, lixo, e lá sempre tacava fogo, eles usavam enxofre para continuar mantendo o fogo aceso para queimar aquilo lá. E isso aí, tanto que Jesus fala, pega essa frase, se a gente for lá em Mateus, é tanto que nessa frase que Jesus fala como ele vai descrever o inferno, ele se refere ao Vale de Rinom, tanto que ele fala assim: lá o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ou seja, ele usa o Guiena nesse texto lá em Mateus para se referir ao Vale de Rinom, porque tá falando assim: o inferno é tipo o Vale de Rinom. Lá os vermes nunca param de comer corpos, porque vocês sempre estão tacando corpos lá. E lá a chama nunca se apaga, porque vocês sempre estão ateando mais fogo e o fogo não para, porque sempre tem lixo para queimar. Então ele pega esse exemplo do vale, que era o lixão desse que sempre estava pegando fogo e sempre tinha verme comendo cadáver e era aquela podridão toda. E ele fala: lá é o pior lugar possível para você estar. E aquele lugar é como se fosse o inferno. O inferno é mais ou menos daquele jeito. Ele pega esse exemplo do Guiena, né? E o outro exemplo que ele prega do grego, que é o Hades, que se referia também, que Hades também é o deus da mitologia grega, né? Que é o deus do submundo, que é o senhor do inferno lá, o mundo dos mortos, que também o nome dele, com o passar do tempo, foi utilizado para se referir ao próprio inferno, né? Lá, o próprio mundo dos mortos, né? Que o nome dele foi se referindo a isso, com o passar do tempo. E lá significa só tormento, porque o Hades só tem um canto no Hades, que é os Campos Elíseos, que é o lugar do paraíso lá, que é bem pequenininho, mas a maioria do canto lá é tormento.
Tanto que Jesus usa a figura do Hades para descrever a dita parábola de Lázaro, né? Parábola de Lázaro, do rico com Lázaro lá que morreu, foi para o inferno, coisa e tal. Que ele usa esse texto também. E o Tártaro se refere mais à questão do abismo, que é o canto mais profundo, que nem Pedro, só Pedro chega a utilizar esse texto no Novo Testamento, que ele fala assim, essa é a região mais profunda, porque ele se refere aos anjos que foram expulsos dos céus e que depois foram presos no abismo, ou seja, na região mais profunda do inferno, que estão aprisionados lá. Os anjos caídos se tornaram demônios, né? Aí ele fala, eles estão no Tártaro, ou seja, a região mais profunda do inferno. Então Pedro usa a palavra Tártaro para descrever assim, eles estão no inferno, mas eles não estão especificamente no inferno soltos, eles estão na região mais profunda do inferno presos. Que ele pega e usa esse texto, que eu acho que também é o mesmo texto que Judas também usa. Aí ele vai lá e fala isso. Judas, eu acho que Judas também usa, fala que muitos foram presos no abismo, se eu não estiver enganado. Então, esses são basicamente os 4 nomes para se referir ao inferno. E o inferno que nem a gente chega. A gente vai estudar aqui que existem 3 tipos de inferno. E nesse estudo que eu vou fazer aqui, vocês vão entender uma coisa. A gente vai ter o primeiro inferno, que eu vou colocar como Sheol, né? Para a gente simplificar, vai ser assim. O primeiro vai ser o Sheol, vai ser o Hades. E o último vai ser em si o Lago de Fogo, né? Que a gente vai falar dele. Eu vou colocar nesses 3 títulos. E só para exemplificar, o primeiro vai ser o Sheol, que eu vou colocar que vai ser o inferno de Jonas, que a gente vai entender que tem infernos que a gente cria para nós mesmos, que é o primeiro, que vai ser mais no simbólico. O segundo, que vai ser o Hades, a gente vai entender que é um lugar de espera, a gente fica lá para esperar, aguardando o último, que é o terceiro, que é o Lago de Fogo. A gente vai entender que, dependendo da vida nossa como for, a gente vai passar por 3 infernos na nossa vida. Assim como a Bíblia fala que há 3 céus, o céu atmosférico, o céu cosmo, o espaço, o reino dos céus, assim também há 3 infernos que a gente pode ter nessa vida. A gente vai passar pelos 3 céus, se for o reino dos céus, mas se a gente for para o inferno, a gente provavelmente vai passar pelos 3 também. Porque a gente consegue criar um inferno para a gente aqui na Terra. A gente consegue ir para o inferno depois de morto. E se a gente for para lá, a gente vai esperar o dia do tormento eterno, que é a segunda morte, que é o Lago de Fogo. Então, esse aqui é só um texto introdutório. Nem um texto em si, na verdade. Mas é só uma introdução que eu estou fazendo. Só para falar os temas que a gente vai abordar aqui nessa nova playlist que eu estou colocando aqui no canal, que vai falar de inferno. Que é uma coisa que é muito importante. É que as pessoas tudo tem medo de falar, não sei que medo tem de falar, porque é uma coisa que tá lá e a maioria do povo vai, porque se a gente for colocar em estatística, chega 90% da humanidade vai pro inferno, porque a maioria da humanidade não serve a Cristo, ou fala que serve, mas serve de qualquer jeito, e a maioria da humanidade não se salva. Tanto que a Bíblia também fala, o mundo dos mortos é insaciável, está sempre cheio e sempre busca se encher mais. Então a gente entender que coisa, para ir pro céu seletivo, para ir pro inferno qualquer um vai. Então a maioria do povo vai pro inferno. Jesus mesmo falou, a maioria do povo pega o caminho largo que conduz à perdição, que é o inferno. Então a gente vai estudar aqui para saber, né, que eu vou fazer mais ou menos, acho que uns 4 vídeos, que em primeiro lugar eu vou explicar esses 3 que eu falei, e o próximo que eu vou fazer é falar de coisas que levam ao inferno assim mais específicas, né, porque a gente já sabe o que leva ao inferno, em forma simples assim, que é o pecado, mas tem coisas que levam você para o inferno mais rápido ainda, né? Aí eu vou falar disso. Então vai ser mais ou menos 4 vídeos e nos acompanhe aí e que Cristo abençoe a cada um de vocês.